Foi. Boa noite, os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Um pouco de atraso aqui por conta de uns problemas técnicos, né? Mas graças a Deus parece que voltou agora, né? Nós vamos cantar um hino, ó que glorioso dia é, e nós vamos orar, depois vamos pregar a palavra do Senhor, tá? Em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o versículo 18. Tem um hino do Louvores de Vozes de Melodia, que o título dele é Glorioso Dia. E ele está, o versículo base dele é em Colossenses capítulo 1, versos 12 a 14. Diz, dando graças ao Pai, que nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Os meus pecados Jesus levou, oh, que dia sem paz. Sua volta perto está, vou vigiar e orar, ao viver para meu mestre aqui, vou louvá-lo e cantar. Oh, que dia sem paz, pra louvar meu Salvador. Oh, que dia sem paz, vamos todos louvar Salvador, Senhor e Rei. Vou louvá-lo e cantar. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. Cristo habitou o meu coração, oh, que dia sem paz. Hoje reina lá nos céus, mas volta pra me buscar. Ao mirar o meu mestre vi, vou louvá-lo e cantar. Oh, que dia sem paz, pra louvar meu Salvador. Oh, que dia sem paz, vamos todos louvar Salvador, Senhor e Rei. Vou louvá-lo e cantar. Oh, que glorioso dia é, oh, que dia sem paz. A voz não está ajudando muito hoje, mas é um dia glorioso, né? Será um dia glorioso, o dia em que o Senhor Jesus voltar para nos levar aos céus. Eu recebi aqui, irmãos, 2 pedidos de oração. O irmão Alexandre pediu para que orássemos pelo professor de geografia, professor Antônio Maro, né? Que infelizmente perdeu o irmão aí semana passada por conta da Covid. E ele testou positivo, o professor Antônio Maro aí com Covid também. Começou a sentir os sintomas, né? Parece que está um pouquinho melhor, mas ainda está lutando com a Covid. Nós vamos orar por ele. E orar também pelo pedido da irmã Alessandra, né? Que ela pede aí para que oremos pela sua família, a salvação deles, né? Família que está lutando até com uma situação meio complicada aí, né? E urge que oremos por eles. A irmã Laide também pediu oração, né? Pelo noivado da Jéssica, do Diogo, né? Nós vamos orar por isso também, tá? E logo após vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado.
o privilégio de sermos teus filhos, temos a vida eterna, podemos confiar no Senhor Jesus quanto ao nosso destino eterno. Isso é maravilhoso e nos traz uma paz infinita em nossos corações. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o pedido do nosso irmão Alexandre, que pede aí pelo professor Antônio Marmo, que infelizmente perdeu seu irmão, né, pela essa questão da Covid, e testou positivo para a mesma, Senhor Deus. Tem misericórdia desse professor, ele está ali junto com o irmão Alexandre, ele canta no coral também ali, do qual o irmão Alexandre participa também, e os irmãos ali estão orando por ele, e nós nos colocamos em oração por ele também, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar cuidando da sua vida, da sua saúde, repreendendo essa enfermidade, Senhor Deus, e nós confiamos no Senhor, porque o Senhor tem poder para repreender essa enfermidade. Então nós pedimos por isso na vida do professor Antônio Marmo, Senhor Deus. Cuida também, o Senhor, do pai do nosso irmão Alexandre, que sofre com Alzheimer. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor esteja aí trabalhando na saúde do seu pai, dando suporte à sua família para que possa cuidar dele, Senhor Deus, da melhor maneira possível. Fortalece, Senhor Deus, a vida do irmão Alexandre, e dos seus irmãos, da sua mãe, para que eles possam ter condições de lidar com essa situação que é muito difícil, mas no Senhor é possível, Senhor Deus, vencer e fazer o melhor para o pai do irmão Alexandre, Senhor Deus. Cuida ao pai também, da irmã Laide, cuida ali, Senhor Deus, do pedido que a irmã fez pelo noivado da Jéssica e do Diogo, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos dois, que eles possam estar firmes nesse propósito, e que o Senhor possa estar à frente de tudo isso, abençoando a vida deles, Senhor Deus. Cuida de todos os que estão ao redor da irmã Laide, seus familiares, Senhor Deus, seus vizinhos, os irmãos e irmãs em Cristo, os pastores das respectivas igrejas com as quais a irmã Laide tem contato, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, Senhor Deus. Ela pede pelo nosso prefeito, pede pelo nosso governador, pelo nosso presidente, pela crise mundial, que o Senhor possa estar tocando nisso, ó Pai. Você também, Senhor, com a irmã Alessandra, que está nessa batalha aí, em favor da sua família, Senhor Deus, pela salvação de sua mãe, de seu irmão, de seus entes queridos. Põe ali a tua mão, Senhor Deus. Repreende, Senhor Deus, qualquer ação do inimigo que queira impedir que eles venham ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos. Que o Senhor possa estar tocando na vida deles, Senhor Deus. Que o Espírito do Senhor possa estar trabalhando ali de forma eficaz, a bem daquela família, principalmente da salvação naquela família ali, Senhor Deus. Pai, ser com todos os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, ser com as pessoas que têm contato com a Igreja Batista Nova Aliança, que o Senhor possa estar abençoando suas vidas também. E agora, ó Pai, dá-nos mais da palavra do Senhor, que possamos aprender mais dela e fortalecermos a nossa esperança em Cristo. É isso, ó Pai, que nós pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Irmãos, nós estamos estudando 1 Tessalonicenses e o nosso texto hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Eu vou ler a passagem aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Nós estamos estudando aqui, né, sobre essa esperança viva que tem aquele que crê no Senhor Jesus, mesmo naqueles momentos em que as coisas vão mal. Hoje, o título do nosso estudo é Esperança em Meio ao Sofrimento. George Herbert, ele disse o seguinte: a morte costumava ser um carrasco, mas o Evangelho fez dela apenas um jardineiro. Sabe, às vezes nós encontramos pessoas que estão olhando para a morte e vendo-a como um carrasco. Não conseguem vê-la como um jardineiro, como aquele que está a cuidar das plantas, das flores e tudo mais. Por que isso? Porque as pessoas querem sempre buscar aquele final feliz. Não querem ter contato com nada que seja negativo, que seja mal, que traga sofrimento ou mesmo dor. Sabe, as pessoas demoram para perceber que o mundo está repleto de histórias e que nem todas as histórias têm um final feliz. O mundo está desesperado por um final feliz, né? As pessoas gostam de ler um livro e ver e foram felizes para sempre lá no final. Não gostam daquelas histórias em que você não encontra um final feliz. E hoje nós vamos olhar aqui nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, e o que nós vemos aqui é que existe esperança para o cristão, mesmo em meio à dor. Há esperança para o cristão em meio à dor, né? E aqui é interessante, porque ele fala no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Sabe, a nossa esperança precisa ser chacoalhada, ser agitada. Aqui, né, os cristãos em Tessalônica estão sendo agitados. Paulo está mexendo com eles, mostrando que eles precisam exercitar a esperança. E a esperança deles não pode ser como a esperança dos demais. Né? No versículo 13 eu já li com os irmãos, mas eu queria ler o versículo 18, que diz assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se Paulo diz que eles deveriam consolar uns aos outros, é porque certamente eles estavam tristes. Eles estavam entristecidos, estavam se entristecendo pelo que acontecia naquela época. Perseguição, irmãos sendo colocados na prisão, né? Irmãos que eles confiavam, irmãos que eles amavam, estavam sofrendo, alguns morrendo. E isso entristecia o coração deles. E Paulo vai lá e dá uma chacoalhada naqueles irmãos, dizendo assim que, né, eles deveriam olhar a morte de outra forma. A morte é um assunto que assusta quase todas as pessoas. A Bíblia afirma que Cristo veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e que ele veio também para livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso é o que está lá em Hebreus, capítulo 2, no versículo 14, versículo 15. Mas veja o que diz aí, que Cristo veio para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo, e para livrar os que ficam com esse pavor da morte, sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe, a Bíblia foi revelada para que as pessoas não fossem, como eu vou dizer assim, para que as pessoas conhecessem as palavras de Deus, que elas não desconhecessem essas palavras. Versículo 13, ele fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes.
Ou seja, Paulo diz, vocês precisam conhecer o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Os irmãos em Tessalônica, eles conheceram e eles aceitaram a palavra. E não faria sentido para esses irmãos encararem a morte com o mesmo desespero daqueles que não conhecem a Deus. Olha o capítulo 4 de Tessalonicenses, veja o versículo 5, diz assim, que cada um de vós, desculpe, eu estou lendo 4, é o 5, não na paixão da concupiscência, aí diz assim, como gentios que não conhecem a Deus. Sabe, as pessoas que não conhecem a Deus se desesperam quando se deparam com a morte, porque não tem esperança quanto à eternidade. Não tem certeza do lugar onde estarão na eternidade. E o crente é diferente. O crente, ele sabe onde ele estará. Ele pode ter certeza de onde estará na eternidade. E o apóstolo Paulo, então, diz assim que os irmãos não deveriam encarar a morte da mesma maneira como os outros, que não tinham o conhecimento de Deus, que não tinham a esperança cristã. Eu quero que você veja aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo trata os que morreram da mesma maneira que Jesus tratava. Guarde aí a passagem de 1 Tessalonicenses, dá uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu estou procurando aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, vou pedir para você olhar aí, estou chegando aqui em Marcos 5, versículo 39, Jesus diz assim, quando ele fala daquela menina, que ele diz, Talita cumi, menina, levanta-te, ele fala no versículo 39, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ele fala daquela menina que aos olhos humanos realmente estava morta, mas ele fala que ela está dormindo e ele acorda. Né? Jesus tratava assim. Se você olhar agora no Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11 a 14, diz assim, assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então, você veja que Jesus, né, quando tratava da morte, falava assim, dos que dormem. E ele fala que o apóstolo Paulo usa essa expressão e fala dos que dormem, não quero, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, Paulo usa a mesma expressão. E essa descrição, ela é consoladora. Por que ela é consoladora? Porque ela realça a morte como um estado temporário. Assim como quem dorme acordará, assim também quem está morto ressuscitará. Tá? Eu vou pedir para você voltar comigo no Evangelho de João, capítulo 5 agora. João, capítulo 5, versículos 24 a 29, diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, a morte é algo temporário, né? Tanto é que
uma passagem que o apóstolo Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler 2 versículos lá. 1 Coríntios 15, versículo 21, e 1 Coríntios 15, versículo 22, que diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se você olhar, né, a morte é algo temporário. Nós ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para o tormento eterno. Sabe, existe um filósofo, Simon Critickley, que diz o seguinte: muitos cristãos hoje estão vivendo desesperados como ateus limitados por um desejo de longevidade e um terror de morte. É triste quando alguém fala disso apontando para o cristão. Porque como é que um cristão, alguém que crê no Senhor Jesus, vai ficar vivendo como um ateu, que está desesperado, que deseja viver mais e tem medo da morte? Sabe, o crente, aquele que crê no Senhor Jesus, precisa ser diferente. Porque ele tem uma promessa de vida eterna. E devido a essa promessa de vida eterna, ele tem a paz no seu coração. E isso me leva, né, a um outro ponto aqui, que a nossa esperança, ela não elimina o luto. Sabe, aqui no versículo 3 diz assim, voltando em 1 Tessalonicenses 4:13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, você não pode sofrer como os outros que não têm esperança, mas você sofre. Só que o seu sofrimento é diferente. Não é aquele sofrimento sem esperança. É um sofrimento que é coroado, ele carrega em si esperança quanto à vida eterna. Em João capítulo 11, versículo 35, diz lá a palavra do Senhor: Jesus chorou. Então Jesus sofria, mas o sofrimento dele não era um sofrimento sem esperança, né? Mas ele sentiu. O crente sente também. O crente sofre também. O crente chora também, sim. Olha em Atos capítulo 8. No livro de Atos capítulo 8, versículo 2, diz assim: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Veja que Estevão morreu, ele foi sepultado, ele foi enterrado. Aqueles homens fizeram um grande pranto, eram homens piedosos. Então, o crente sofre, mas o sofrimento dele não é o mesmo sofrimento daquele que não tem esperança. Porque o crente tem esperança, ele sabe para onde vai. Sabe, Tim Keller disse: você sabe no fundo do seu coração que você não é como uma árvore, você não é como a grama, ou seja, você quer durar, você quer permanecer. E isso nos leva a um fato aqui, né, outra verdade, que a nossa esperança ela é real, ela é verdadeira. No versículo 13, você não pode sofrer como os outros que não têm esperança. Os outros não têm esperança, mas você tem esperança. E isso aqui é importante também, porque aponta para um outro fato. A ressurreição de Jesus aponta para a minha, a sua, a nossa ressurreição. Versículo 14 aí de 1 Tessalonicenses diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança. Você crê em Jesus, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Então, se ele é o seu Senhor, se ele é o seu Salvador,
né? Assim como ele ressuscitou, você um dia ressuscitará também. Como, 2 Coríntios 4, versículo 14, diz assim, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O mesmo Senhor Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também, sabe? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, né? A ressurreição de Jesus é real. A ressurreição de Jesus é uma realidade histórica, tá? Se você olhar em 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6, diz assim, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, tem evidência aqui, pessoas viram a ressurreição do Senhor Jesus, sabe? Em 2 Coríntios também, capítulo 15, opa, desculpe, eu estou errado aqui, lá no 1 Coríntios 15, falei 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu voltar aqui, olhar um versículo, o versículo 17, né? Eu falei 2 Coríntios 15, 17, mas é 1 Coríntios 15, 17, diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Né? Seria triste se a ressurreição de Jesus não fosse um fato histórico, um fato real, mas ela é real e ela é histórica, ela foi comprovada, mais de 500 pessoas viram, né? Além dos irmãos e irmãs em Cristo. Então é um fato, é uma realidade. Jesus morreu e ressurgiu, e assim ocorrerá com aqueles que o seguem. Né? Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4 diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E isso me leva a mais um ponto, que nós celebramos o retorno do Senhor Jesus, que é o nosso Rei. O retorno de Jesus, ele não será silencioso. Ele não será um retorno secreto. Ele diz assim no versículo 15, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor Jesus, né? De modo... desculpa, para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja aqui, primeira expressão a destacar, o próprio Senhor descerá do céu. Aí tem um alarido, uma voz de um arcanjo e o som de uma trombeta. Então isso não é silencioso. Ou seja, as pessoas verão, né? Nós ouviremos isso. O arrebatamento é uma festa de boas-vindas, né? Quem é que está vindo? O Senhor Jesus, versículo 15 fala disso. Que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então o Senhor Jesus vem. O versículo 16 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí fala, então nós, os vivos, seremos arrebatados. E no versículo 17 diz assim, para o encontro, ou para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode parar e pensar nisso? Sabe, nós temos esperança, os outros não têm. Se nós já morremos em Cristo, nós seremos despertos, né? Jesus trará juntamente com ele os que dormem. Mas se nós estivermos vivos, né, nós, depois que esses irmãos forem ressuscitados, nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Tem duas passagens, uma passagem em Mateus 25,
Evangelho de Mateus, capítulo 25, vou ler só o versículo onde diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Né? Nós, igreja, nós estamos esperando a vinda do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos atentos a isso. A cada dia nós devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos esperando a sua vinda. E é com alegria que a noiva recebe o noivo, não é? É um momento festivo, é um momento de alegria, é um momento, assim, de grande alegria, na verdade. Mateus 24, versículo 40, diz assim: então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Eu queria destacar isso aqui para dizer para você o seguinte, sobre a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Quanto ela é importante, né? Às vezes as pessoas dizem assim: é possível ter certeza da vida eterna? Perguntam, né? Eu digo: é possível. E não é presunção. Sabe, eu gosto de dar para essas pessoas uma passagem que está em 1 João, capítulo 5, e eu vou ler aqui do versículo 11 até o 13. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas os escrevi, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Algumas pessoas acham que é presunção alguém dizer que tem certeza da vida eterna. Não é, aqui está dizendo isso. Primeiro tem um testemunho aqui, que é dado por Deus. Veja lá, o testemunho é este. Qual é? 2 pontos. Que Deus nos deu a vida eterna. Não é qualquer tipo de vida, é vida com um especificador aí que é eterna. Então a vida eterna é para todo sempre. E esta vida está em seu Filho, com letra maiúscula aqui no Filho. Essa vida eterna não está em uma igreja, não está em um batismo, não está em obras, está em um Filho. E aqui o Filho aqui é Jesus Cristo. Aliás, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida. A vida está nele. Aí o versículo 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Aí você pode dizer: eu tenho uma igreja. Não adianta nada. Eu tenho boas obras. Não adianta nada. Eu tenho um batismo. Não adianta nada. Que diz: quem tem o Filho tem a vida. Você tem Jesus? Ele é o seu Senhor? Você pode dizer: eu sou da igreja tal, fui batizado em tal ano, eu tenho feito boas obras. Isso não adianta nada diante de Deus. Ou você tem Jesus ou não tem. Lembra daquele ladrão na cruz? Daquele ladrão lá? Tinham 2. Um zombava, o outro se arrependeu e creu no Senhor Jesus. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, na verdade, te diz que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve uma igreja, não teve um batismo, não fez boas obras. Ele creu no Senhor Jesus. E naquele momento que creu, foi salvo. Por que ele foi para o céu? Porque ele tem Jesus, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Aí, se você tem a Jesus, tem essa certeza, olha lá o versículo 13. Estas coisas escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Vou dizer para você, é possível ter esperança em meu sofrimento? Sim. Crente sofre? Sofre. Chora? Chora. Só que não é um choro sem esperança. Não é uma tristeza sem esperança. Porque o crente, ele sabe que logo, logo, é só uma vida que passará. Né? Só o que foi feito por Cristo é que durará, já disse alguém. E aí, o crente, ele sabe que a vida continua após a morte. Aqueles irmãos que partiram, nós os veremos novamente.
porque eles tiveram Jesus, eles têm Jesus como Senhor, então nós os veremos. E ainda que a dor da separação seja difícil, seja triste, né? Nós sabemos do retorno, que nós estaremos juntos novamente. E isso, de certa forma, conforta os nossos corações. E Paulo diz para aquela igreja: irmãos, não sejam como aqueles que, não, por ausência de conhecimento, né, de Deus, não têm esperança. Sabe, vocês podem sofrer, podem, mas lembra de uma coisa: há algo mais. A vida continua na eternidade. Essa separação não é para sempre. Então vocês têm esperança. O seu sofrimento não pode ser como o sofrimento daquele que não tem esperança. Você tem que confiar e ter essa certeza, essa esperança. E ele termina lá no final: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Sabe, irmãos, nós estamos passando momentos difíceis. Momentos de distanciamento social, momentos aí que as pessoas estão perdendo seus entes queridos. Antes, essas perdas, né, estavam acontecendo longe de nós, agora estão próximas, são ao nosso redor. Nós ouvimos falar de um ou de outro que foi acometido. Nós nos alegramos pelos que venceram, nos entristecemos pelos que não venceram. E nós sentimos tristeza, mas nós temos esperança quanto à vida eterna. E isso deve confortar o nosso coração. Eu digo a você que ainda, se você não entregou sua vida a Cristo, ainda entregue enquanto é tempo. Confie nele para a vida eterna. Ele salvará a sua vida, sua alma, e te dará essa paz que o dinheiro não pode comprar. Sabe, poder descansar a cabeça no travesseiro, com a certeza de que se um dia você partir desse mundo, você vai morar eternamente com Deus. Minha oração é que Deus aplique essa palavra ao seu coração como é do agrado dele, e que ela venha para confortar o seu coração, para te dar força nesse momento de dificuldade, momento de tristeza, né? Que você possa se lembrar que Jesus um dia morreu naquela cruz para que você pudesse ter vida eterna, ao crer nele como seu Senhor e Salvador. E quando você crê, você recebe essa esperança quanto à vida eterna, né? Que é real. Um dia, você que crê no Senhor Jesus, morará eternamente com ele nos céus. Se você estiver morto, né? Se você já estiver dormindo em Cristo, você será ressuscitado no dia que ele voltar. Né? Se você estiver vivo, após a ressurreição dos que morreram em Cristo, nós seremos arrebatados, os que estivermos vivos, né, na vinda do Senhor Jesus. E nós seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então, console uns aos outros com essa palavra. Não perca de vista a vinda do Senhor Jesus. Saiba que é real, que um dia ele voltará para nos levar para si. Sabe, todo sofrimento um dia acabará, todo pranto, toda doença, toda enfermidade, todos esses sofrimentos que nós enfrentamos, tudo isso um dia acabará. Porque Deus tem preparado um lugar maravilhoso onde iremos morar com ele. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Eu vou orar, terminando esse culto, mas antes eu quero deixar aí um aviso para você sobre o nosso culto de oração. Eu não coloquei o link ainda lá no grupo do coral, mas na quinta-feira, se Deus permitir, nós queremos fazer o nosso culto online usando o aplicativo, né, o Zoom. O irmão Roberto já colocou até o link lá no coral para você poder baixar o aplicativo, instalar o aplicativo aí no seu celular. E eu vou mandar um link, né, vou colocar lá no grupo do coral, convidando você para participar dessa reunião. Você vai clicar nesse link e aí você será, na hora que eu liberar aqui para participar da reunião, né, vai aparecer para você no seu celular aí. E aí eu poderei ver, né, o seu rosto, você verá o meu, nós veremos o rosto dos nossos irmãos em Cristo.
vamos poder ter um culto aí mais participativo, né? Eu deixei para os cultos de oração, porque nós vamos testar essa ferramenta aí, né? Esperamos que os irmãos possam participar desse culto lá, de oração lá, e matar um pouquinho da saudade, enquanto nós não voltamos ainda para o nosso templo ali, na Rua Dracena, 184, na Vila Olímpia, né? Logo nós queremos retornar ali e deixamos o convite para todos que quiserem participar conosco ali. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Reforçamos os nossos pedidos de oração que fizemos no início desse culto, Senhor Deus. Ser com o professor ali, Antônio Marmo, conforte seu coração, fortaleça a sua vida, infelizmente na perda do seu ente querido, mas agora que o Senhor possa estar com ele nesse momento de convalescência ali, por conta da Covid, que o Senhor possa repreender essa enfermidade, restaurar a sua saúde. Ser com a irmã Laide, ser com o noivado da Jéssica e o Diogo, Senhor Deus, ser com a irmã Alessandra, com seus pedidos, ser com cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Nova Aliança, que são bênçãos em nossas vidas, na vida de outras pessoas também. Que eu possa cuidar de cada um deles, cada família, protegendo, provendo, abençoando suas vidas, e de forma que eles possam abençoar outras vidas também. E continua conosco, ó Pai, abençoa minha família, minhas filhas, minha esposa, os nossos familiares também, por onde quer que estejam, que o Senhor possa estar nos cuidando de cada um de nós. Pai, oramos por isso, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.